Olá, bem-vindos ao meu canal, aqui é Roberto Alvarez e eu estou aqui para compartilhar com vocês 3 coisas que eu vi nesta semana que passou. Primeiro assunto, passou nos Estados Unidos, no Senado americano, uma nova proposta de legislação. Ela é chamada o Innovation and Competition Act, ou seria a Lei de Inovação e Competição. No Brasil, a gente pensa um pouco competição, quando fala em competição, muito em órgão antitrust, etc. Não é isso. A questão central é como tornar a economia americana mais competitiva no mundo. Essa nova peça de legislação prevê 252 bilhões de dólares e é basicamente uma peça de política industrial, política de inovação. Tem algumas coisas para a gente olhar com respeito a isso. Desses 252 bilhões, 52 são para desenvolver semicondutores, ou seja, as novas gerações de chips de computadores e de tudo que a gente usa e vai usar no futuro. Hoje os Estados Unidos importa cerca de 75% dos chips que usa. A liderança em semicondutores é fundamental. Outras áreas tecnológicas que estão lá dentro: inteligência artificial, computação quântica, tecnologias de saúde. A gente viu na pandemia avanços enormes. Algumas das vacinas que estão aí trazem consigo inovações muito grandes, como usar microRNA. Isso veio de investimentos passados do governo americano. A tecnologia de microRNA é o tipo de tecnologia que a vacina da Pfizer, por exemplo, utiliza. E os Estados Unidos quer empurrar para frente a sua economia, torná-la mais competitiva, especialmente na nova disputa com a China. Como faz isso? Primeiro, muito foco em ciência, tecnologia e inovação. Além de botar dinheiro para essas áreas críticas, e de novo, são 52 bilhões de dólares só para semicondutores. Além de botar dinheiro nisso, tem mudanças importantes. A National Science Foundation nos Estados Unidos, que é quem cuida de pesquisa federal, do investimento, ou de uma parte importante do investimento, criou uma nova área, uma nova diretoria de inovação. Essa peça da legislação ainda tem que passar pela Câmara nos Estados Unidos, ou House of Representatives, mas é uma mudança fundamental. Os Estados Unidos têm enormes divisões na política, enormes divisões na sociedade, que lembram um pouco o Brasil. Mas existem pontos importantes de consenso. Esses consensos já existiam durante a campanha presidencial. Um deles é o seguinte: conhecimento, ciência e tecnologia são fundamentais. Os dois partidos, republicanos e democratas, concordam nisso. E essa peça é muito importante. A origem dessa peça de legislação vem de um ato ou uma proposta de lei que se chamava a Fronteira Sem Fim, The Endless Frontier, que por sua vez tem um nome que vem lá do passado, do cara que criou a estrutura de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos e que escreveu um relatório para o presidente americano logo no pós-guerra a respeito do tema com esse nome, a Fronteira Sem Fim, The Endless Frontier. Bom, além dessa proposta original, foram incorporadas nessa nova legislação que passou agora outras coisas relativas a comércio, relativas à atuação internacional dos Estados Unidos em diferentes mercados para avançar nessa competição com a China. O que isso quer dizer para o Brasil? Eu acho que tem 2 coisas muito importantes aqui para a gente olhar. Primeiro é o seguinte: crescem os investimentos no mundo em ciência e tecnologia e o Brasil não cresce nessa medida. Só para a gente ter as coisas em proporção. Hoje, antes de passar essa peça da legislação, hoje os Estados Unidos já investem cerca de 560 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, em comparação, investe cerca de 20 bilhões de dólares. É uma distância enorme e essa distância vai aumentar. Com esta nova legislação americana, com recursos apropriados, esses 252 bilhões vão ser utilizados de 2022 a 2026. Com esses recursos, vai aumentar a diferença para o Brasil. Então essa é uma primeira coisa. O que nós faremos para construir o futuro da economia e uma economia competitiva? A segunda grande mensagem, de novo, olhando as áreas tecnológicas que estão sendo priorizadas: manufatura avançada, chips, semicondutores, 5G, computação quântica, inteligência artificial, tecnologias para a saúde e outras. Elas vão ganhar um enorme impulso. Tudo isso a partir de
Pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Acho que vale a gente ficar de olho nisso. Segunda coisa que aconteceu esta semana está relacionada à tecnologia de veículos elétricos voadores de pouso e decolagem vertical, ou que se chama os eVTOLs. A Embraer é um dos players nesse mercado hoje no mundo. E as ações da Embraer subiram cerca de 15% nesta semana que passou. Por quê? Porque uma empresa que foi criada pela Embraer, tem uma unidade da Embraer que chamava Embraer X, a empresa foi criada com o nome de Eve para fazer esse tipo de veículo, está em conversas com uma companhia americana. A Embraer hoje tem no mercado um valuation de cerca de 2,5 bilhões de dólares e somente essa unidade de eVTOLs pode chegar, uma vez efetivada essa transação, a 2 bilhões de dólares. Essa é uma disputa muito grande. Além disso, você tem uma outra coisa que aconteceu muito recentemente, pouquinho atrás. O Google anunciou um aporte de 25 milhões de dólares, é pequeno, razoavelmente, numa empresa na Califórnia que se chama Merlin Labs. A Merlin Labs faz aviões autônomos. E aí são dois cenários diferentes. Uma é você operar num ambiente urbano, outra é você operar num ambiente, digamos, entre cidades, né? Mas toda essa questão da autonomia dos veículos, não só na terra, mas os que voam, aviões, helicópteros e outras naves, ganha um enorme impulso. Especificamente no que se fala de veículos de pouso e decolagem vertical urbanos, você tem cerca de 20 players no mundo jogando esse jogo. Você tem nos Estados Unidos, você tem na Alemanha, você tem em Taiwan, você tem no leste da Europa, você tem na República Tcheca, na Coreia, no Japão, no Brasil com a Embraer e a operação nos Estados Unidos da Eve. Então, são vários players que estão se movimentando. A tecnologia tem avançado bastante com a melhoria da capacidade de carga, de armazenagem de energia das baterias, com avanços em aviônica muito importante, ou seja, todos os sistemas de telecomunicação, eletrônica para aeronaves, etc. Tem uma coisa que precisa avançar muito ainda e ainda não existe uma solução. Tem várias barreiras para avançar esse mercado, mas que são os sistemas de controle de tráfego aéreo. O controle de tráfego aéreo, quando você tiver em 3 dimensões veículos voando nas cidades, é diferente daquilo que vai acontecer num ambiente, o que acontece num ambiente entre cidades. Então, você tem aí talvez o grande pulo do gato para esse mercado decolar, seja em termos de tecnologia, você ter novos sistemas de controle de tráfego aéreo numa área onde de repente o radar não pega porque tem um prédio, você tem interferência, você tem vários veículos ao mesmo tempo, é um grande desafio. No geral, os sistemas de controle de tráfego aéreo no mundo passam por uma modificação e a gente ainda não tem uma solução para veículos desse tipo operando em ambiente urbano de uma forma satisfatória. O que isso significa para o Brasil? O que significa para as pessoas? O que significa para os investimentos que estão sendo feitos hoje? Primeiro, muito legal ver a Embraer nessa onda. Foi uma das pioneiras, viu à frente, apostou. Legal. Poucos no mundo têm condições de chegar na frente nessa corrida. Muito do que se esperava ter acontecido ainda não aconteceu, porque demora mais para a tecnologia maturar. Segunda coisa importante aqui. Puxa, olhe onde você está botando dinheiro. Seja se você investe em startups, seja se você investe em algum fundo, pensa onde esse dinheiro está indo, quais são os negócios do futuro. Tem uma oportunidade que vai surgir e tem várias coisas. Vou dar um exemplo. Se você estiver em São Paulo, o que tem de helipontos e helipads é uma quantidade enorme. Quem é que vai construir a rede do futuro para os veículos de pouso e decolagem vertical? Esses ativos podem ser reutilizados, mas alguém vai ter que montar isso. O primeiro, entre aspas, aeroporto urbano está sendo construído, deve estar pronto neste ano no Reino Unido. Quem é que vai montar isso no Brasil? Está aí talvez uma oportunidade. Por fim, terceira coisa que eu queria comentar. 2 coisas que eu fiz recentemente. Há pouquinho mais de uma semana, eu participei de uma discussão no Canadá envolvendo o diretor da Federação das Indústrias da Alemanha, a diretora de Inovação e Digital da Confederação das Indústrias da Inglaterra e o diretor, o Robert,
que moderou a conversa é o vice-presidente do Business Council do Canadá. E o tema era o seguinte: estratégias industriais. E a mudança de estratégias voltadas para setores para estratégias voltadas para desafios. Resumo da história: é fundamental fazer escolhas. Acho que a gente tem pouca clareza das escolhas no Brasil do que fazer e como fazer. Quais são as ferramentas que são possíveis. Eu vou deixar o link da conferência abaixo e este é um assunto que se conecta com o primeiro assunto: estratégias industriais e de inovação. E eu vou deixar um segundo link, um artigo meu no Valor Econômico falando sobre esses assuntos. Ainda dentro de coisas que eu fiz recentemente, que vão apontar para outras coisas que a gente vai ver à frente. Nesta semana que passou, na reunião que a gente faz todos os meses com os membros, na organização na qual eu sou diretor executivo, a gente tem a presença em 30 países, a gente sempre tem uma apresentação mensal. Neste mês foi com uma pessoa chamada John McNaughton, que liderou o Departamento de Energia do Reino Unido no governo Tony Blair. Depois foi vice-presidente da Alstom, etc. E ela falou sobre transição energética, rumo a energias mais limpas. Grande mensagem: a gente precisa aumentar em 3 vezes o investimento no mundo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para energias limpas, para que nós possamos, a partir de fontes limpas, prover aquilo que o mundo vai precisar de energia à frente. Para quem estiver interessado, assina o canal. Eu vou continuar nas próximas semanas compartilhando com vocês coisas que eu estou vendo e fazendo no mundo, e vou compartilhar aqui embaixo. Já estão alguns links. A nova peça de legislação dos Estados Unidos, uma matéria super interessante que saiu na The Economist sobre as ferramentas que os países estão buscando para avançar nas suas estratégias industriais, e o que eu comentei com vocês. O meu artigo no Valor Econômico e também um link para a conferência no Canadá. Espero que vocês tenham se interessado. A gente se vê semana que vem.